Vamos dar continuidade à nossa série no Sermão do Monte, cujo título é o Caráter Cristão, a fome e a sede dos filhos do reino. Essa é a quinta mensagem. Nós temos observado especificamente as características distintivas de um cristão, aquilo que constitui o seu caráter, aquilo que o forma, e por constituir o seu caráter, nós estamos observando a fome e a sede que são características do caráter cristão, da natureza que ele recebeu em Cristo Jesus. Ou seja, aquilo pelo qual ele anseia, aquilo que ele deseja, aquilo que pode saciar a sua fome e a sua sede. Naturalmente, são coisas completamente antagônicas com esse mundo, né? São coisas que são divorciadas dessa realidade. Então, nós temos observado nos dois momentos em que eu tenho pregado aqui, né? Tanto no Salmo 119, essas realidades, como o Sermão do Monte aos domingos. Um dos meus primeiros sermões nessa série, eu fiz uma observação e eu queria trazer à tona essa observação mais uma vez para que nós possamos desenvolver um pouco mais a caráter de introdução. Eu disse que existe uma conexão e uma harmonia necessária entre o que nós somos e como nós vivemos. Ou seja, naturalmente, e isso não deveria ser muito complicado para nós fazermos esse tipo de reflexão, naturalmente, o modo como nós vivemos, as decisões que nós tomamos, que são provenientes da busca de saciar a fome e a sede que nós temos, seja nós cristãos ou não, as decisões tendem a saciar algum tipo de necessidade nossa. Aqui nessa série, essas necessidades elas ganham um nome. São fome e sede, que nos diferenciam dos demais, de todos aqueles que não são cristãos. Então, as nossas decisões, as decisões que nós tomamos, que são provenientes dessa fome e sede, elas são resultados da natureza que nós possuímos. Nós precisamos alimentar a nossa natureza. Nós precisamos suprir com nutrientes a natureza que nós temos. Se nós não somos cristãos, nós supriremos com esse mundo, né? É natural isso. Nós buscaremos, então, aquilo que corresponde à natureza que nós temos, que é a natureza caída, sem qualquer faísca ou fagulha de redenção. Se nós, então, somos cristãos, nós recebemos uma outra natureza, embora ainda não totalmente consumada a sua transformação, mas nós recebemos uma outra natureza. E não, então nós buscamos nutrientes para fortalecer e manter essa natureza. E nós buscamos em outro mundo, em outra realidade, em outro sistema legal, moral e ético, né? Então isso significa que não somente nossa conduta atesta a natureza que nós temos, mas também o anseio dessa natureza atesta a própria natureza que nós temos, se por esse mundo ou pela presença de Deus. As decisões que nós tomamos, a forma como nós vivemos, os anseios que nós temos, atesta um anseio maior. Se o desejo de conquistar esse mundo e as honrarias que esse mundo pode oferecer, e ele pode oferecer muitas mesmo, mas muitas honrarias, ou por fé nós ansiamos por Deus. Nós observaremos hoje que uma das características constituintes que formam o caráter cristão é justamente realidades que apontam para esse anseio. A nossa vida tem um tom escatológico. Estava ouvindo o pastor Marcos Granconato, tenho assistido a série de sermões dele em Gênesis, e em uma das aplicações de seus sermões ele pontuou algo assim muito, muito sutil, mas muito penetrante. Ele disse o seguinte: nenhum crente vive nesse mundo
sem uma dose de escatologia. Nenhum crente vive nesse mundo sem esperar pela consumação de algo. Nenhum. É assim que nós vivemos. As bem-aventuranças revelam para nós algo ainda a ser consumado. Nós ansiamos por algo. Nós vivemos olhando para esse algo. Então, dessa forma, nós mesmos nos conhecemos a partir das decisões que nós tomamos. À medida que nós tomamos as decisões, à medida que nós olhamos para as decisões que nós tomamos, nós conhecemos um pouco de quem nós somos e pelo que nós ansiamos. Talvez o grande problema é porque nós não costumamos analisar as decisões que nós tomamos, os comportamentos que nós temos. Depois de lançá-los, nós deixamos para lá. Nós não consultamos o resultado disso. Nós não analisamos. João Calvino fez uma observação muito interessante, pequena, mas muito interessante. Ele disse o seguinte: nenhum verdadeiro cristão pertence a si mesmo. Essa é a nossa convicção. Não são as minhas vontades, não são os meus anseios, não são as minhas necessidades. Isso é característico até na nova aliança em Cristo Jesus, que já era muito peculiar, extremamente peculiar na antiga aliança com o povo de Deus, especialmente pelo seu caráter único, particular dentre todas as nações da terra. Aquele povo, etnicamente, era o povo de Deus. Quando nós vemos as fronteiras sendo derribadas na nova aliança com Cristo Jesus, esse caráter não se perde. Porque nós vemos que templos não podem conter a presença de Deus. Nós vemos que construções não podem conter a presença de Deus. Mas um povo separado por Ele pode manter e conter a presença de Deus. É assim que nós somos descritos. A habitação, o templo de Deus. Então, as nossas necessidades só são nossas enquanto cristãos quando nós observamos o corpo no qual nós fomos enxertados, no qual nós fomos introduzidos, justamente para destruir completamente aquilo que nos derriba, o nosso ego, o nosso egoísmo, o desejo de viver de forma autônoma, solitária, sozinho. Martinho Lutero, observando essa característica do que significa ser cristão, ele disse que o cristão deve ser uma doxologia viva, um hino de louvor ao Senhor. É isso que significa doxologia. Muitas vezes o apóstolo Paulo, no meio de suas cartas, mas especialmente no final de suas cartas, ele termina com a doxologia. Ele termina com um louvor ao Senhor. Romanos capítulo 11, a partir do versículo 29, ele descreve a grandeza da plenitude, da beleza, da majestade de Deus. Isso é uma doxologia. Nós vemos os 5 últimos salmos do Saltério, todos eles constituem em si uma doxologia de todo o livro. Nós somos para o louvor e para a glória de Deus. Os pensamentos que nós temos, aquilo que nós contemplamos com os olhos, aquilo que nós permitimos que entre nos nossos ouvidos, aquilo que são fabricados no nosso coração e sai pela nossa boca, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós decidimos, aquilo pelo qual o nosso coração anseia, deve ser uma doxologia ao Senhor. Deve ser um hino de louvor. Então, olha como essa nossa perspectiva muda. Não importa se são nos seus negócios, na sua escola, na universidade, no seu lar, cada decisão que você toma e como você faz pode ser um hino de louvor ao Senhor ou um atestado do seu próprio ego e, portanto, de morte. Nós somos um hino de louvor ao Senhor se nós somos cristãos. Nós temos visto nessa série essas partes distintivas do ser cristão. Nós estamos diante do Senhor. Talvez nós deveríamos assumir esse mesmo caráter na presença de Deus. Imagine que nós estamos no monte com o Senhor agora. Nós estamos diante do Mestre.
nós nascemos de novo. Nós não conhecemos completamente a radicalidade e a profundidade de todas as implicações do que significa ser cristão, do que significa estar em Cristo Jesus. Então aqui nós não estamos simplesmente diante de um pastor, diante de um púlpito, nós estamos diante do Mestre, assim como os discípulos do primeiro século, do tempo de Cristo Jesus. E nós estamos sendo ensinados sobre aquilo que nos constitui, aquilo que nós somos. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que nós pensamos, porque nós ansiamos tanto por Ele, porque nós repudiamos tanto o pecado, porque nós ansiamos mais para nos reunir com os santos do que pelo próprio trabalho em si, pelos próprios estudos em si. Nós desejamos a palavra, nós desejamos cantar louvores ao Senhor, nós ansiamos pela comunhão dos santos, pela congregação dos redimidos, nós ansiamos por momentos de instrução, por conhecimento perscrutador, nós ansiamos por isso. Por que isso, Senhor, então? E o Senhor nos ensina aqui. Depois de descrever até o versículo 12 do capítulo 5, de forma muito resumida, o caráter cristão, a partir do versículo 17 até o capítulo 7, versículo 12, ele particulariza essas bem-aventuranças. Ele mostra como essas bem-aventuranças se portam em duas esferas, tanto no nosso relacionamento social, quanto no nosso relacionamento com Deus. E ele faz isso desenvolvendo algumas situações. Quando nós chegamos no versículo número 20 do capítulo 5, é colocado diante de nós um questionamento quando o Senhor Jesus diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então isso faz ecoar durante todo o Sermão do Monte, mas durante todo o Evangelho, segundo escreveu Mateus, e durante toda a nossa vida, faz ecoar uma pergunta, então. Como nós ultrapassamos, como nós excedemos a justiça daqueles que são figuras de autoridades mestras para a instrução da própria palavra de Deus? Como nós excedemos essa justiça? Parece elevado demais. Se eles já se distinguem de nós, pela postura dele, pelo conhecimento deles, como nós excedemos, então? E aí o Senhor mostra duas situações, dois ambientes. Do versículo 21 ao versículo 48, ele mostra como nós excedemos essa justiça diante dos homens, nos relacionando e amando o próximo. E ele confere 6 mandamentos. Na Bíblia de vocês, vocês podem ver os mandamentos aí, ó. A partir do versículo 27 até o versículo 32, nós vemos 2 mandamentos aqui, certo? Os demais, eles são separados aí. Fala sobre juramento, sobre vingança, sobre amor ao próximo. Então, nós vemos esses mandamentos aí. Antes ele falou sobre o homicídio, que é o significado mais profundo, significa se irar. Então, ele fala sobre essas realidades nos nossos relacionamentos com o próximo. Do versículo 1 até o versículo 21 do capítulo 6, ele fala como nós excedemos a nossa justiça diante de Deus agora, nos relacionando com o Pai. E é interessante, ele vai mostrar vários aspectos de uma única realidade. Ele vai falar maciçamente contra a hipocrisia, a falsidade, né? A piedade por aparências, a superficialidade. E ele vai mostrar como isso, como a hipocrisia, ela sofre metamorfose diante do coração de cada um. Nós forjamos a habilidade de fabricar a piedade. Nós arrumamos, nós construímos, nós desenvolvemos várias formas de esconder o nosso coração e nos parecermos humildes, piedosos, tementes. Nós muitas vezes levamos uma vida desenvolvendo isso. Escondendo de nós mesmos nosso próprio coração. Não quero ver, não quero. Ele é muito negro, eu não quero ver. Vou construir paredes diante do meu coração para que eu não veja, não quero ver. E nós construímos paredes. O problema é que essas paredes não podem conter
não resistem aos olhares fumegantes de Deus. Ele derriba as paredes. Ele destrói a parede. E ele vê aquilo que ele não quer ver. A hipocrisia daqueles que professam ser povo dele. E ele vai falar então como exceder a justiça dos escribas e fariseus diante dele. Qual é o ponto de Jesus então? Qual é o ponto do Senhor aqui? É de que os filhos do reino compreendem que a intenção de Deus sempre foi mover e atingir o coração. Os escribas não entendem isso. Os fariseus não compreendem isso. Mas os filhos do reino, sim. E o Senhor os instrui. Por que isso? Porque eles precisam observar isso. Porque eles precisam ser teleios. Eu vou começar a ensinar grego e hebraico para os irmãos. Eles precisam ser teleios. Eles precisam ser perfeitos. Mateus capítulo 5, versículo 48 é o que ele diz. Sede perfeito, como é o vosso Pai. Eles precisam ser perfeitos no sentido de serem completados. Eles são um círculo ainda não completo. Eles precisam ser completados. Íntegros, no que diz respeito à integralidade, eles precisam ser completos. Busquem isso. George pregou um pouco sobre isso quando ele observou a exortação de desenvolvermos a nossa salvação. Isso foi idealizado por Deus. Então, assim, nós seremos. No sermão anterior, nós vimos aquilo que constitui a ira, o ódio, a raiva contra o nosso semelhante. Nós vimos que, diante dessa realidade, os filhos do reino, eles desenvolvem uma fome e uma sede por relacionamentos tementes a Deus. Isso faz com que meros insultos, nós vemos aqui duas palavras que ele utiliza para descrever esses insultos, se chamar de tolo, né? Então, meros insultos saem aos olhos de Deus como balas por nossa boca para matar o nosso próximo. Porque nós já o fizemos no nosso coração. Nós simplesmente usamos a nossa boca, a nossa língua como mecanismos para evidenciar isso. Então hoje, meus irmãos, nós precisamos responder uma pergunta. Essa pergunta eu tenho feito todos os sermões. Qual a fome e a sede dos filhos do reino apresentados aqui pelo Senhor Jesus Cristo? Observando o capítulo 5, versículo 20, nós podemos desenvolver essa pergunta de outra forma. Como os filhos do reino excedem a justiça dos escribas e fariseus aqui apresentados aqui pelo Senhor Jesus Cristo? A pergunta os irmãos viram na imagem é com pureza radical. E a pureza aqui, ela atinge diretamente a nossa realidade sexual, a nossa vida íntima, tanto no nosso casamento, como toda e qualquer situação que envolve a sexualidade. Portanto, meus irmãos, os filhos do reino, eles buscam ser radicalmente puros. Esse é o tema do nosso sermão. Os filhos do reino buscam ser radicalmente puros. Esse texto, nós vemos aí, se você olhar para a sua Bíblia, acho que todas as Bíblias que são Almeida Revista Atualizada, nós vemos no mesmo bloco com o título adultério. E no mesmo bloco nós vemos o que nós separaremos como 2 mandamentos aqui, 2 atos distintos. Mas eles englobam, eles encapsulam uma realidade só de pureza. E aí ele mostra que essa característica, por exemplo, do adultério e do divórcio, ela corresponde a um aspecto de impureza, é um impulso da imoralidade, é um impulso da impureza. Por isso que ele coloca aqui, o tradutor, né, João Almeida,
João Ferreira de Almeida, ele colocou nessa mesma, e as nossas edições, né, no mesmo bloco aqui, né? Mas por causa da dificuldade que o tema tem, então essa é uma das passagens, por exemplo, que a pregação expositiva nos força a pregar. Se fosse por mim, eu pularia. Tranquilamente eu pularia essa passagem e iniciaria novamente no versículo 23. Porque essa passagem do versículo 31 ao versículo 32, elas são passagens amargas das Sagradas Escrituras. Elas são a passagens espinhosas, são passagens muito difíceis, tanto que eu mudei minha agenda com George para ter mais tempo para estudar, para poder expor com temor e a maior fidelidade possível esses dois versículos que carregam um conceito extremamente difícil, mas muito prático, que é a realidade do divórcio e do novo casamento, né? Então nós veremos isso no próximo sermão, no domingo, daqui a 2 semanas, se o Senhor assim permitir. Então, hoje nós veremos o versículo 27 ao versículo 30, e nós observaremos essa realidade de buscarmos ser radicalmente puros, como coloca o Senhor Jesus. Então, nós veremos 2 pontos. Primeiro, o que constitui a realidade do divórcio, versículo 23, 27 e 28, e a intensidade da busca por pureza, versículo 29 e versículo 30. Então, vamos iniciar aqui lendo esses versículos, meus irmãos. 27 ao 30. Diz assim: Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Ele usa outro mecanismo, mas repete a mesma ênfase. Versículo 30. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então, como nós já vimos, a semelhança daquilo que acontece com Moisés no Sermão do Monte, nós vemos agora o Senhor Jesus, que também está num monte instruindo o povo de Deus, mostrando que aquele evento, e Jesus com autoridade superior, Deus sempre intencionou não apontar para a superfície do amor, não apontar para a superfície da obediência, mas apontar justamente para a raiz, apontar justamente para o fundamento. Então, tendo enfatizado, por exemplo, o 6º mandamento, né? Não matarás, semelhança do que fez Moisés, ele faz aqui mostrando a plena aplicação, embora isso sempre tenha sido intencionado por Deus. Mas ele mostra a plena aplicação do 6º mandamento. Agora o Senhor faz com o 7º mandamento. Não adulterarás. E como ocorre a plena aplicação do 7º mandamento? É não olhar para as estruturas, mas para a essência, para a base. O Senhor Jesus, ele combate, por exemplo, aqui, aí eu vou dar um panorama histórico para os irmãos compreenderem a radicalidade do Senhor Jesus, ele combate uma concepção de flexibilidade licenciosa que os judeus adquiriram e desenvolveram ao longo do tempo. Ao longo do tempo, eles olharam, por exemplo, para o mandamento e não consideraram se tratar de impureza sexual, o 7º mandamento, mas de outra realidade que nós veremos aqui. Ou seja, essa realidade de contrair ou de se aventurar em relações íntimas com diversas mulheres só tinha apenas uma exceção para o povo judeu, é que ela não fosse prometida para outro homem, seja prometida a ele como noivado ou seja mesmo casada. E essa perversão, meus irmãos, da união entre apenas um homem e uma mulher, ela ganhou assim larga aceitação
entre o povo judeu do Antigo Testamento. Não é difícil de ver isso, né? Mas o ponto é que isso também não significa que a grande maioria do povo judeu, da população judaica, tinha essa prática, justamente porque nós vemos na própria lei de Deus algo que tornava difícil essa prática para eles. O quê? A necessidade, a obrigação legal que eles tinham de sustentar financeira e materialmente todas as mulheres com quem eles tinham algum tipo de relacionamento íntimo. Então, eles deixavam de tal prática justamente pela falta de recursos financeiros, de não conseguir sustentar. Então, essa prática ela era reservada para aqueles que eram mais abastados financeira e materialmente. Não era por causa de pureza, não era por causa de necessidade de buscar a pureza ou de observar o sétimo mandamento, porque a tradição judaica, a tradição farisaica acabou interpretando, né, a tradição rabínica, como chama, acabou interpretando o sétimo mandamento não como correspondendo à imoralidade ou à pureza, mas correspondendo ao roubo, porque eles não podiam ter a mulher do próximo. Era roubar a mulher do próximo, certo? Então, esse costume, meus irmãos, de relação matrimonial no Antigo Testamento, tanto era real antes de Jesus, como era real no mesmo teor nos tempos do Senhor Jesus Cristo. Então, até mesmo entre os judeus, por exemplo, existiam discussões quanto à validade da poligamia que foi observado, por exemplo, por muitos patriarcas, muitos homens notórios no Antigo Testamento. Então essa não era uma concepção unânime, mesmo dentre os mestres da lei. Então, mas nesse ponto, meus irmãos, aqui, apesar de isso ser completamente errado legalmente, revelando ainda mais aquilo que fazia parte do coração do povo de Deus na Antiga Aliança, embora a poliandria, que é a mulher ter mais de um homem, era completamente proibido. Não havia essa possibilidade. Então, olha como eles observaram. Por isso que o Senhor Jesus fala diretamente para o homem aqui. Porque não havia essa possibilidade para a mulher. A mulher não tinha essa possibilidade de ter mais de um homem. Isso foi algo desenvolvido para nutrir a licenciosidade do próprio homem. Como o que nós vemos aqui, meus irmãos, é o abuso e a perversão da liderança que eles tinham dentro do lar, dentro da sociedade, diante do povo, em que eles deveriam representar Deus, mas eles preferiram representar a si mesmo e aos seus próprios prazeres pecaminosos, distorcidos, podres, sujos. Então eles usaram a autoridade, o poder que Deus deu a ele e perverteram isso, não fazendo a vontade de Deus, mas fazendo as suas próprias vontades. Então, nesse ponto em que havia a possibilidade, e aos olhos do povo, uma possibilidade legal, uma possibilidade em que não transgrediria a lei e a piedade, se havia essa possibilidade para o homem, então, nisso já está a radicalidade do ensino do Senhor Jesus, porque o foco de Jesus aqui é diretamente o homem. Ele não enfatiza a realidade da mulher, mas é diretamente o homem, porque as mulheres, como eu observei, não tinham essa flexibilidade. O que o Senhor mostra aqui, meus irmãos, é que nem mesmo eles, independente do que eles julgassem, independente da tradição rabínica, que tinha imensa autoridade para ensinar a lei de Deus, independente disso, eles não tinham a possibilidade de ter outras mulheres a não ser a sua única, embora essa prática tenha sido condicionada. Aqui é aquela racionalização. Quando nós racionalizamos demais, tentando buscar brechas legais, né? Temos advogados de defesa que defendem corruptos, quase professos. Eles buscam brechas. O que vai determinar se eles serão libertos ou não é a
capacidade que eles têm de encontrar essas brechas e quão eloquentes eles são de desenvolver esses argumentos. Nós desenvolvemos capacidades parecidas. Por isso que nós precisamos de estrutura que nos proteja de nós mesmos. Mas, evidentemente, o ensino do Senhor Jesus, tirando a proporção contextual, se aplica a ambos os sexos, homem e mulher. O fato de ressaltar aqui a realidade contextual dos judeus é justamente para mostrar o teor da radicalidade do Senhor Jesus. Porque, embora eles pensassem, eles consideravam que podia ter outras mulheres, o Senhor não somente diz que eles não podem ter, mas mostra a profundidade do significado. Deus diz assim, nem pensar. Imagine que eles dizem assim, tá bom, Senhor Jesus, tá bom, não terei mais. Não terei mais. Não. Não é só aí, não. Aqui, ó. Não é só o ato mecânico de não ter. É não desejar. Vai mais além. É mais profundo. E aí um ponto interessante, meus irmãos, aqui, ó. Embora as tradições rabínicas colocassem sobre a mulher uma obrigação de ela evitar o pecado do homem, então a obrigação de evitar que o homem pecasse era colocado contra a mulher. Cuidado com as suas posturas. Cuidado com as suas vestimentas. Cuidado com as suas aproximações. Porque se o homem pecar, você é culpado. Você é culpado. Embora essa fosse a realidade, por exemplo, nós vemos isso quando Paulo escreve, em certa medida, falando da autoridade que o homem tem em 1 Coríntios, quando ele mandava a mulher ali cobrir a cabeça como um sinal de autoridade do homem, de submissão da parte da mulher. Essa mesma realidade, ela era também concebida em que a mulher deveria se cobrir completamente, até mesmo o rosto, até mesmo a cabeça. E aqui o Senhor mostra que nem mesmo eles possuíam essa opção, né? Embora eles tenham, como eu falei, condicionado isso. E Jesus ele vai um pouco mais além. Aí ele diz assim, não somente a responsabilidade é delas para que vocês não pequem. Não. A responsabilidade, a culpa está naquele que tem a intenção impura. E aí se aplica aos dois, então. Seja homem, seja mulher. Então, observe aqui a força do ensino de Jesus, meus irmãos. O que está em evidência aqui não é sequer se a prática é certa ou errada. Nós sabemos que é errada. Mas o ponto não é esse. Jesus não discute se a prática é certa ou errada, mas o que vem anterior à prática. Esse é o ponto. Jesus não vai na superfície, não. Porque se o que vem anterior à prática já é errado, naturalmente a prática em si já é. O ponto aqui é que não se aplica somente a poligamia ou o conceito de adultério, se eles estão errados ou não, porque eles estão. Um ponto é quando acontece o erro, quando acontece o pecado. Esse é o ponto. E aí nós vemos a agressividade do que isso significa. Porque nós podemos forjar situações, meus irmãos, em que nós alimentamos, ninguém vê, e depois nós pedimos perdão. Está tudo tranquilo. Tranquilo. Nós acabamos forjando essa realidade. O Senhor Jesus vai mais além, mostrando o poder dele e realçando essa característica de Deus. E ele mostra a realidade do adultério. E aqui no versículo 27 ao versículo 28, ele cita os dois textos onde nós encontramos o sétimo mandamento, que é Êxodo 20, 14 e Deuteronômio 5, 18. E Jesus mostra aqui que o sétimo mandamento ele não se trata de roubar a mulher do outro, como eles consideravam. Isso está contido lá no sexto mandamento e também em partes no 10º mandamento, quando fala da cobiça. O ponto não é esse, não. Mas as fontes de ensino judaico tratavam justamente disso. Porque já que ter outras mulheres não era o problema para eles.
mas é o que vem antes. Então, o Senhor Jesus mostra que o sétimo mandamento, ele se trata, na verdade, de buscar pureza e da rejeição da cobiça. Embora, e aí o significado aqui seja o mesmo, meus irmãos, Jesus amplia, na verdade, a proibição. Não é que Jesus está dando outro significado para o sétimo mandamento. Eles perverteram o significado e a aplicação do sétimo mandamento. Imagine o tamanho da responsabilidade que nós temos. Quanto mais conhecimento nós adquirimos, meus irmãos, nós temos também tanta maior responsabilidade quanto maiores perigos, porque nós podemos nos esconder no conhecimento que nós temos e nós podemos forjar brechas para racionalizar mandamentos, proibições e pecar contra o Senhor aqui. Então o Senhor, Jesus, não muda o significado, mas ele amplia a aplicação da proibição. Ele retoma o significado real e amplia, como sempre foi intencionado por Deus, Jesus é Deus, a aplicação dessa proibição. E ele mostra que a lascívia é uma forma de adultério. Sabe o que é penetrante nisso? É porque, embora eu ou você não vejamos assim, o ponto é, Deus vê assim. É assim que Deus vê. É dessa forma que Deus vê. Versículo 27, ele diz, ouviste que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, e aqui a conotação claramente é sexual, o mesmo termo é utilizado para concupiscência em Romanos capítulo 1, versículo 24, com intenção impura no coração, e é interessante porque como ele coloca o coração aqui não é colocado somente como o centro das nossas decisões, mas é colocado como o reino dos pensamentos. O coração aqui é colocado como o reino dos pensamentos. E a nossa responsabilidade de reger os nossos pensamentos para um reino onde eles perduram. Com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Tentar identificar o que significa olho direito e mão direita é infrutífero. Não vem ao caso aqui tentar identificar. Por que o Senhor Jesus não disse apenas olhos? Por que o Senhor Jesus disse olho direito? Por que o Senhor Jesus disse apenas mão? Por que ele não utilizou a mão direita? Independente dos estudos que você faça, o fato de ser direito ou não é irrelevante para a compreensão do ensinamento do Senhor Jesus. O teor, ele será o mesmo aqui. Mas é interessante observar o fato de ser olho e o fato de ser mão. Nós veremos aí. Eu quero fazer só mais um destaque aqui antes da gente continuar com a exposição. O ensino do Senhor, especialmente, meus irmãos, no Sermão do Monte, ele adverte algo que muitas vezes nós não consideramos. Ele adverte que desejar, intencionar, aspirar já constitui em si a perversão do ideal de Deus na criação. Já constitui em si o pecado. Por que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque parece que está surgindo uma ideia de que o fato de lutar contra o desejo não constitui em si um pecado. Eu luto contra a homossexualidade. Eu luto contra a pornografia. Eu luto contra a necessidade de roubar. Então isso quer dizer que, de alguma forma, esses desejos pecaminosos encontram lugar no meu coração. Isso mostra que o quê? Que eu estou em pecado. Desejar é pecar. Nós precisamos compreender isso. O Senhor vai mostrar aqui a radicalidade de ambientes, situações e oportunidades em que essas realidades promovam nutrientes que alimentam o meu pecado. E nisso nós devemos ser radicais. Mas o pensar em si, o desejar em si, é pecado. Isso é evidente aqui
nesse texto. E aí é um movimento politicamente correto no meio cristão, até conservador, que tem observado essas realidades muito nocivas, que entram sagazmente no meio do povo de Deus. E aí concebe a realidade cristã como uma realidade terápica, é uma terapia. Você luta contra tal. Então você está pecando, está em pecado. É pecado isso, você está em pecado. Olha como a gente perverte a realidade. É mais bonito dizer que eu luto contra, né? É mais bonito. Eu luto contra, eu sou um lutador, eu sou um guerreiro, eu luto contra. Por quê, meus irmãos? Quando nós observamos aqui as palavras do Senhor Jesus, ele mostra que o ato em si, o ato, ele é mecânico. Olhar é mecânico, eu olho. Tocar é mecânico. É mecânico. Mas o que vem antes dele que é o ponto. É o que aciona as mãos, os pés, o corpo e os olhos. O pecado está na acomodação, na nutrição, no ato voluntário. E isso acontece não nos olhos ou na mão, isso acontece no coração. É um ato decisório, é um ato afetivo. Ele acontece no coração, que deve ser o reino de Deus, que deve ser o lugar da habitação de Deus. É aonde não pode haver, como o Senhor vai falar no capítulo 6, não pode haver dois senhores. No coração. Então observe que a luta espiritual entre luz e trevas, nessa realidade, é para ganhar o nosso coração e a nossa mente. É isso que você tem que proteger. Como você vai proteger radicalmente? Até derramar sangue, como diz Hebreus. Porque esse mundo, a sua própria carne e as hostes infernais lutam para ganhar o seu coração. Por quaisquer portas ou brechas que tiverem abertas, seus olhos, ouvidos, para ganhar o seu coração. E essa luta, ela é sagaz, é uma luta tenaz, é uma luta árdua. Por quê, meus irmãos? Porque quando o nosso coração é conquistado, acabou. Nós somos derribados, nós somos derrotados. Acabou, acabou. Os nossos prazeres se dissolvem, nossos prazeres com os santos, com Deus, se dissolvem, o nosso interesse rui, os nossos anseios pelo o que é santo, sagrado, se dissolve, a nossa disposição para buscar a santificação enfraquece, morre, é destruído. Quando o nosso coração é conquistado, acabou. Nós perdemos a guerra. Perdemos a guerra. Então, essa é a pérola. Essa é a pérola dessa grande guerra. Coração. Aqueles que estão em Cristo serão preservados até o fim. Por isso que a perseverança é um distintivo do verdadeiro cristão. Porque eles perseveram diante da preservação, do penhor, como disse Paulo em Efésios, que é o Espírito Santo de Deus em nós. Ele garantiu que nos buscará. E como garantia, ele colocou em nós o seu próprio Espírito, o Consolador, o selo de que nós somos propriedades dele. Quando você pensar que está sendo derribado, mesmo quando você cair em pecado e pensar que não há mais possibilidade de se levantar, quando você olha os estragos, eles são grandes, você diz, não, não, eu sou do Rei. Eu sou de Cristo. É assim que você faz. Eu tenho a marca dele. Eu sou dele. E serei preservado por ele. Nada me tomará do seu aprisco. Nada.
Ele é o bom pastor e deu a vida por mim. Porque nós cairemos. Você deve ter caído hoje. Nós levaremos tiros. Você deve ter levado algum hoje. Mas o fato de você estar aqui já diz muita coisa. Então o que é o coração aqui? O coração aqui é o reino dos pensamentos. Que reino ele mostra? Que reino ele mostra? É o reino dos pensamentos. Qual é a aplicação disso? Não desprezem, meus irmãos. Eu rogo a vocês, não desprezem os pensamentos e atitudes sutis, pequenas, simplórias. Por quê? Porque toda fundação começa com a colocação da primeira pedra. Toda. Não despreze aquilo que você acha irrisório, porque pode ser uma pedra. E ela passou despercebida. Depois vem outra. Lembra Satanás? Para tentar o Senhor Jesus no deserto, ele esperou 40 dias. Ele esperou ver sinais de fraqueza. Ele esperou ver sinais de fome. Ele esperou ver cansaço. Ele esperou ver o seu semblante lutar para não cair. Lembra que Pedro fala? Ele está ao nosso redor como o leão que ruge querendo tragar. Ele fez isso com Jesus. Jesus, como o homem que era, teve fome, ficou cansado, teve sono, sentiu dores. E ele esperou a oportunidade. Cuidado com as oportunidades. Cuidado com a sutileza desse mundo. Então vamos nós aqui para a exposição, não é? Quando o Senhor diz, só para efeito de observação de vocês, quando o Senhor diz, ouviste que foi dito, é a mesma realidade que ele diz no bloco seguinte, no ensinamento, no bloco anterior, e ele vai repetir isso outras vezes. A ideia de ouviste o que foi dito não é de corrigir o que foi dito, mas corrigir a forma com que foi compreendida. O sentido é justamente assim fostes ensinado, ou assim compreendestes. Por quê? Porque eles ouviram o que foi dito da tradição rabínica, da tradição judaica. Jesus disse, eis que está escrito, eis que eu te digo. Não foi isso que ele disse. Ouviste o que foi dito, assim fostes ensinado. Eis o correto ensino. Eis a correta aplicação. E ele diz, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura, ele diz. Então, convencionou-se aqui, meus irmãos, entre nós, e isso ganhou muita notoriedade pela boca de pessoas, pregadores famosos e tal, e até mesmo nós utilizamos isso algumas vezes. Convencionou-se a realidade de que o primeiro olhar nós podemos evitar. O primeiro olhar nós não podemos evitar, mas o segundo nós podemos. Mas nós não só podemos, como nós devemos evitar. Vocês já ouviram essa expressão? Até já utilizaram também, né? Então, eu já utilizei isso, né? Já utilizei. Não está errado no todo, não está errado em si, mas isso não corresponde claramente o que o Senhor Jesus quer ensinar. Simplesmente porque o Senhor Jesus ele não está considerando um ato mecânico de olhar, porque olhos não pecam. Olhos em si não têm mente e coração. O mesmo se aplica à mão. Eles não pecam. O que peca é aquilo que os move, é aquilo que os guia, é aquilo que os direciona. E assim, meus irmãos, por que isso é importante nós considerarmos? Porque dessa forma, o primeiro olhar já pode haver o pecado. Por quê? Porque você já olhou com a intenção. Não é assim que o texto diz? Quem olhar com a intenção. Independente de ser o primeiro, porque eu posso dar o primeiro e o segundo olhar sem pecar. Eu olho para quantas mulheres aqui, quantas vezes? Você, mulher, olha para quantos homens aqui, quantas vezes? O problema não é o olhar, não. O problema é aquilo que está por trás do olhar. O olhar, então, ele teve uma intenção. O olhar é um míssil automático teleguiado. É isso. Você já programa.
a intenção dele. Ou seja, o olhar ele foi movido, ele foi dirigido por um coração eivado, encharcado, envolvido pela imoralidade, pelo desejo imoral de deliberadamente pecar. Não quer dizer, meus irmãos, que ao olhar o pecado simplesmente não o pegou de surpresa, sabe? Olha, eu estava passando e de repente eu olhei, pequei. Né? Porque dá essa impressão de que ao primeiro olhar nós podemos evitar. Né? Mas o primeiro olhar nós não podemos evitar, mas o segundo nós podemos evitar. Então dá uma ideia de que foi o pecado que nos pegou de surpresa. Mas na verdade não é. A nossa intenção ao olhar já foi de pecar. E eu estou observando aqui o ato de olhar por ser uma janela muito sensível e muito preciosa para a instrução e para o acesso no nosso coração. Mas o mesmo se aplica às mãos. Nós vamos desenvolver mais à frente essa realidade de mão. A realidade de mão seria mais o ato em si, a execução de um ato, a postura. Mesmo que isso, no capítulo 18 de Mateus, ganhe mais amplidão, porque o Senhor fala de pés e fala de outras partes do corpo, e diz, se isso o faz pecar, arranca-o. Então, o ponto não é a parte do corpo em si que o faz pecar, mas é aquilo que é conduzido, que é guiado pelo coração, seja pés, cabeça, mãos, seja lá o que for, tudo. O ponto é justamente esse. Mas a ideia de olhos aqui traz uma sensibilidade de acesso ao coração. É como se tivesse uma linha mais direta ao coração, à mente, né, ao reino dos pensamentos. Qual é o sentido, então, do Senhor Jesus ao ensinar isso? É de que você olhou com vistas com o propósito a desejá-la ou a desejá-lo. Ele teve a intenção de cobiçar, teve a intenção de desejar. O ponto aqui é o quê? É a finalidade do olhar. O olhar, ou o ato, considerando o versículo seguinte, ele teve uma finalidade, ele já foi feito, programado. Você não foi pego de surpresa, não. Você não é inocente. Você teve a intenção de fazer isso. Mas isso, meus irmãos, e aí o que é mais penetrante aqui no texto, é que isso não comporta toda a intenção do ensino do Senhor Jesus. Isso que eu falei para os irmãos é o básico, é aquilo que nós compreendemos com muita facilidade quando nós lemos esse texto, basta observar um pouco. Mas o teor do ensino do Senhor Jesus, cavando um pouco mais, nós vemos que isso não comporta todo o ensino do Senhor Jesus. O fato não é que você já olhou ou você já se moveu considerando a mão, você já se portou de forma a pecar sexualmente. Você já fez isso. Por quê? Porque isso já é realidade do seu coração. Ele foi alimentado aqui. E você executou. Isso é fato. Mas existia outra intenção programada também nesse olhar. Por quê, meus irmãos? Porque a cobiça, a lascívia, ela espera uma resposta. Ela acontece nos pensamentos, movido pelo coração, mas ela espera a resposta mecânica do pecado. A materialidade do pecado. O pecado, ele não gosta de andar sozinho. O pecado, ele anseia por companheiros. Nós vemos isso até de forma empírica, né, nos nossos meios mesmo. Um pecador nunca cai sozinho. A intenção é algum tipo de correspondência que é esperada por parte daquele que olha, justamente para alimentar ainda mais aquela chama pervertida, para que ele possa então consumar mecanicamente aquilo que já foi consumado no seu coração. Da mesma forma que o adultério, meus irmãos, comumente compreendido, ele não é
praticado apenas sozinho. O Senhor mostra aqui que esse olhar espera um cúmplice. Por isso, ao que tudo indica aqui, a forma como o texto é configurado, a forma como Mateus utilizou as palavras para escrever aqui o ensino do Senhor Jesus, aponta para a existência de um desejo dessa intenção ser percebido pelo objeto para o qual o homem está olhando, ou a mulher, né? Eu desejo que esse olhar seja percebido pelo outro. Ou seja, a cobiça que dominou o coração e conduziu os olhos e as mãos, mas especialmente os olhos aqui, e as mãos, tem a intenção de gerar no outro o mesmo comportamento, o mesmo pecado, a mesma intenção impura. Eu quero que ela saiba que eu a desejo. E eu quero que os meus olhos digam isso. Quando nós consideramos as mãos, eu quero que os meus atos mostrem isso. Eu quero que os meus atos exibam isso para ele ou para ela. Eu tenho essa intenção. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: aquele que olhar para uma mulher de tal maneira que o desejo por ela é despertado nela, já pecou. Olha a radicalidade do ensino do Senhor. Para nós, em si, isso já é radical, não é? Para nós isso é profundamente radical. Mas aí para aqueles judeus que desde tenra idade já alimentaram a ideia de que podem ter quantas mulheres quiserem, basta que não seja de outro e basta que eles possam supri-las financeira e materialmente. Imagine essa realidade para esse público original. Ou seja, meus irmãos, não somente a intenção já se constitui adultério, porque a intenção em si já é adultério, como nós vemos claramente no texto, mas quando essa intenção é percebida pelo outro, isso não somente faz com que nós sejamos adúlteros, mas faz com que o outro também cometa o adultério. Porque a ideia é de que, de alguma forma, ele correspondeu aos olhares. Correspondeu com a intenção. A pergunta em questão é, não importam as tradições, se nós observamos essa radicalidade do Senhor, essa realidade do que é o adultério. Não importam as tradições dos homens, não importam as tradições mestras, as tradições rabínicas, não importam os costumes, não importa a cultura, não importam os impulsos carnais contra os quais nós temos tanta dificuldade de lutar. O que é esperado dos filhos de Deus? O que é esperado? É o que o Senhor vai falar, embora ele já tenha dito no versículo 27 e 28, ele vai mostrar a intensidade da busca por pureza. Do versículo 29 ao versículo 30, ele vai mostrar para nós que o nosso coração deve estar disposto a sermos sangrados, amputados por pureza, pela busca por pureza. E aqui eu inicio com mais uma pergunta. Por que, meus irmãos, deve existir a compreensão de necessidade de profunda intensidade a ser buscada para a pureza dos filhos do reino? Por que deve existir essa compreensão em nós? Porque isso deve ser muito claro para nós, porque isso deve ser muito reluzente para nós. Olha o versículo 8 de Mateus capítulo 5. Olha o versículo 8. O que nós somos. Observa o que nós somos.
uma parte constituinte do que nós somos. O versículo 8 diz assim: bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Essa passagem ela ecoa a mesma resposta de Davi no Salmo 24. Vai no Salmo 24. Salmo 24. Olha o versículo 3 e o versículo 4. Olha o questionamento dele. Ele olha para a humanidade, ele olha para si mesmo, ele olha para a realidade e ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ou seja, o monte, onde foi que Moisés se encontrou com o Senhor? O monte. Quem subirá no monte do Senhor? Diante do monte, o Senhor permitiu que o povo subisse? Não. O povo temeu sequer chegar perto, para não serem fulminados. Quem subirá então? O monte, cuja presença de Deus é tão santa que o único resquício de pecado nos leva à morte. Quem subirá? Ele questiona isso. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no santo lugar? E aí ele diz: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Olha como envolve mais partes do corpo, mas esse não é o meu ponto agora. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? O que isso quer dizer? Porque nós devemos compreender a intensidade da busca por pureza. Por quê? Porque os filhos do reino têm um encontro marcado com o rei. Quem subirá? Quem permanecerá em sua presença? O santo. Os filhos do reino. Mateus diz também no versículo 8. Os filhos do reino, eles verão a Deus. Porque nós devemos perder o que for necessário para comparecermos a esse encontro. Porque nós desejamos ver o Rei. Não importa mais nada. Você deve ensinar isso para os seus filhos. Você deve nutrir isso no seu cônjuge. Você tem obrigação de fazer isso no seu lar. Olhe ao que os seus filhos dão mais atenção. Observem os anseios, os choros. Quando eles chorarem por algo, leiam as suas lágrimas. Leiam as suas lágrimas. Olhe o que está escrito nas suas lágrimas. Porque pode ser uma declaração de anseio por esse mundo, pelos prazeres desse mundo. E você não pode permitir isso em hipótese alguma. Não importa a dor que eles sintam. Não importa. Ou você acha que arrancar olhos e braços não dói? Você tem que alimentar um único desejo, anseio nos seus filhos e no seu cônjuge. Se encontrar com o Rei. É isso que você deve fazer. Não caia nas tentações desse mundo. De holofotes virados para você. De aplausos, de honrarias. Não caia. Porque se você cair, você não verá o Rei. Você não verá o Rei. Mas então, meus irmãos, se nós compreendemos isso, o que é esperado de nós? Por que eu estou fazendo essas perguntas? São perguntas assim muito simples, eu sei. Mas por que nós estamos fazendo perguntas assim? Por que eu estou colocando diante de vocês essas perguntas? Porque essa radicalidade é absurda. Porque essa luta por pureza radical é absurda. É absurda, meus irmãos. Vocês vão de concordar comigo. É absurda. Nós olhamos ao nosso redor, nós olhamos cristãos professos, até alguns de nós, e nós vemos que essa radicalidade simplesmente é concebida no nosso coração como algo absurdo. É absurdo. Nós sequer cogitamos
É por isso que eu já falei várias vezes para as irmãs, para vocês, que eu não vou mais ficar discutindo roupa com irmã, não. De forma alguma. A gente está mostrando aqui que a luta é para ganhar o coração e a gente vai ficar perdendo tempo por causa de vestimenta. Nós já passamos disso. Nós já passamos dessa fase, meus irmãos. Há muito tempo nós passamos dessa fase. Aqui não, aqui mais não isso. Nós já passamos por isso. Há muito tempo nós já passamos por isso. É simplista demais. É carnal demais. É absurdo demais ficar discutindo pela superfície. É muito absurdo. Esse nunca foi o ponto. Então, olha para o texto 29 e 30 aí. Olha comigo. Eu vou colocar algumas observações aqui para a gente desenvolver melhor, porque o texto é muito claro. Eu vou só enfatizar, porque o texto é muito claro aqui. Eu vou só enfatizar alguns pontos para a gente desenvolver a necessidade da radicalidade mesmo, e que não é um ponto isolado nas Sagradas Escrituras. Nós vemos todos os escritores, nos mais diversos ambientes, ressaltando essa necessidade. Mas o meu ponto é, por que isso parece tão absurdo a nós, se temos a Escritura onde está registrado isso? Ele diz, se o teu olho direito te faz tropeçar, essa palavra tropeçar, ela, no original, ela é escandalizo. É de onde vem a nossa palavra escândalo. Significa literalmente obstruir o caminho. Se o teu olho obstrui o teu caminho, caminho para quê? Para o encontro com o rei. Se o teu olho obstrui o teu caminho para o encontro com o rei, para a perseverança, para a santificação, o que é que você deve fazer? Duas ordens sumárias aqui. Uma ordem sumária é algo que deve ser identificado e resolvido de uma vez por todas. Por isso que aquele discurso de que eu luto contra algo torna a fé cristã uma terapia. Eu luto contra algo. É esperado uma atitude cirúrgica aqui. O que é que você faz? 2 mandamentos. Arranca-o, isso se repete também na mão, só que na mão é corta. Ele usa outra palavra, mas quer dizer a mesma coisa. Arranca e lança de ti. Por quê? Porque essa dor sequer se compara com a eternidade no inferno. Porque você não vai sentir dor apenas no seu olho e no seu braço, mas no corpo inteiro. O sofrimento no inferno é ruim, pastor? Mais do que arrancar o olho sem anestesia. Mais do que arrancar a mão sem anestesia. A eternidade. Aí quando acabar a eternidade, tem mais outra eternidade. E mais outra eternidade. E mais outra eternidade. É melhor sentir essa dor. Qual dor, pastor? Não sei, a dor de um filme. A dor de um namoro. De deixar um filme, de deixar um namoro, de deixar um emprego. De deixar um comportamento. De deixar vestimentas. De deixar uma forma de falar. Você já está acostumado. Se você já está acostumado, isso dói. É evidente que dói. É desconfortante. Desconfortável, né? Mas é melhor. O que está em jogo é a sua alma na eternidade. É isso que está em jogo. Mas houveram muitas compreensões erradas desse texto. Eu não vou ler o resto dos versículos, porque nós já lemos, né? Mas houveram muitas compreensões erradas mesmo desse texto. Aí o que é que nós entendemos? Compreensões erradas levam a soluções falhas. Por isso que nós precisamos aprender. Porque senão nós aplicamos errado. Nós buscamos soluções erradas. Eu vi o pastor Marcos Neconato fazendo menção a uma observação do Philip Melanchthon, que foi o parceiro da reforma de Martinho Lutero, olhando para o comportamento de fé supersticioso contra o qual eles combatiam, né, na igreja romana. Ele disse o seguinte: a superstição é filha da ignorância. Nós aplicamos isso a muitas outras áreas, não somente a superstição.
Porque existem comportamentos nossos que são meras superstições. Não são realidades vindas das Sagradas Escrituras. Concepções erradas de passagens como essa levaram muitos, por exemplo, ao ascetismo, ao isolamento severo e até mesmo, meus irmãos, a cumprirem os rigores literais daquilo que é escrito aqui. Por exemplo, um pai da igreja do século III depois de Cristo, chamado Orígenes, um teólogo muito conhecido da escola de Alexandria, ele foi rigidamente ascético. Justamente observando passagens como essa, mas também observando passagens de Mateus 19, em que o Senhor Jesus diz que alguns se fazem eunuco. E observando essa realidade, ele não somente se desfez dos seus bens, como ele se castrou. Ele cortou o seu órgão sexual. Ele cortou, ele se castrou. E essa se tornou uma prática observada até o século III em larga escala. Ela era a castração para a santificação. Até que precisou ser proibido num concílio, chamado Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Proibido. Mas qual é o ponto, meus irmãos? Talvez, antes do ponto, eu gosto do ponto, né? O ponto ele sintetiza, eu gosto muito do ponto. Mas antes do ponto, não foi à toa que eles fizeram isso. A palavra mão, aqui, se a tua mão te faz tropeçar, te faz pecar, a palavra mão, algumas vezes, o seu paralelo hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas o seu paralelo hebraico, da palavra mão e adá, no Novo Testamento, algumas vezes é traduzido como o órgão sexual masculino. Isaías capítulo 58. E aí, talvez, olhando essa remota possibilidade de tradução do paralelo da língua, de outra língua, né, a língua hebraica, eles observaram isso. Mas achando que, com isso, eles estavam resolvendo os seus problemas. Agora sim, qual é o ponto? O Senhor Jesus diz aqui que isso não é radical o suficiente. Não é. Isso não é radical o suficiente. Por quê? Por quê? Sintetiza aí. Porque olhos e mãos são apenas executores do coração. Só isso. Somente por causa disso. Não adianta. Meus irmãos, nós precisamos fazer uma aplicação breve disso daqui. Até porque eu lembrei os irmãos, Mateus 18, o Senhor inclui outras partes do corpo. Então o problema não é o olho e a mão. É tudo aquilo que, de alguma forma, alimenta e confere acesso ao meu coração contra a imoralidade, a impureza. Mas nós precisamos fazer uma brevíssima aplicação aqui, meus irmãos. Aplique esse mesmo conceito a outras áreas da sua vida. Eu conheço pessoas, por exemplo, eu não sei se é o caso de alguém aqui, né? Não sei. Se for, eu não sei. Mas eu conheço pessoas, por exemplo, que dizem assim, eu não uso o cartão de crédito, porque o cartão de crédito só me leva à dívida. Será que o problema é cartão de crédito? Olha, lá em casa não tem TV, porque a TV leva ao mundanismo. Será que o problema é a TV? Seguinte, eu não uso internet. Não uso mesmo. Será que esse é o problema? Não é. Não é. Eu conheço pessoas que tiveram comportamentos assim, tiveram atitudes absurdas para combaterem a imoralidade do seu coração. Eu conheço. Não resolveu. Essas pessoas estão no mundo. Lembra lá Colossenses capítulo 2, versículo 20 a versículo 23? Essas coisas não têm poderes contra a sensualidade. Não tem. O problema é aqui, meus irmãos. Não adianta. Tem pessoas que tomam uma postura e dizem assim, eu não me verei mais sem roupa. Eu não me verei mais. Porque eu peco quando eu me vejo. Sério. Mas você é criado à imagem e semelhança de Deus. O seu corpo é o templo do Espírito. Você é lindo. Você é linda. O seu corpo ele é usado como um culto ao Senhor. Sério.
Isso não é um problema. É aqui. É aqui. É o coração. Mas, meus irmãos, deixa eu realçar a característica que eu acabei de mencionar. O Senhor Jesus, em nenhum momento, mas na sua própria linguagem ele faz isso. Ele tira, ele descarta a necessidade de dor, de desconforto, de tensão, de luta, de sangue. Então o meu ponto é o seguinte, pastor, eu posso não usar internet? Pode. Eu posso não usar TV? Pode. Eu posso não me olhar no espelho? Pode. Claro. O pecado é seu. É você que vai decidir. É você que vai compreender como combatê-lo. Só saiba de uma coisa. É contra o coração. Não é contra um mecanismo. É contra aquilo que impulsiona. Só saiba disso. Mas é você que sabe. É a sua vida. O acesso é ao seu coração, que é diferente do acesso ao meu coração, que é diferente do acesso ao coração do próximo. É diferente. Então só saiba disso. Não faça por superstição. Não faça por uma ignorância, por uma utopia em que isso vai resolver. Não faça. Você não vai ser bem-sucedido com isso. O ponto do Senhor Jesus aqui, meus irmãos, em que ele ordena atos cirúrgicos mesmo. Atos cirúrgicos, mas devem ser feitos como um cirurgião mesmo, com precisão. E radicalmente. De uma vez por todas. Então, quando nós observamos isso, nós olhamos que o Senhor não está falando da mutilação, mas da mortificação. Se nós considerarmos essa realidade de mutilação, então nós olhamos que nós precisamos fazer sim uma mutilação do velho homem que ainda resiste em permanecer agarrado em nós. Mas o conceito dos dois versículos é o mesmo. Ambos enfatizam a necessidade de uma atitude cirúrgica, de um stott. Ele, expondo esses versículos, ele disse o seguinte: a intenção do Senhor Jesus aqui é uma abnegação moral sem concessões. Não existe mas, não existe porém. Eu posso chegar para você e dizer assim, meu irmão, isso aí foi absurdo demais. Isso daí foi absurdo. Não dá para dizer isso. É você que sabe. É você que sabe. O acesso é ao seu coração. Aqui se aplica a palavra do Senhor quando diz: cuidado quando for tirar o cisco do olho do irmão, do próximo. Cuidado, porque tem uma trave no seu. Esse é o tipo de julgamento repudiado pelo Senhor. Existem situações que nós não temos qualquer possibilidade de chegar perto. É o irmão e ele mesmo e Deus. É essa a realidade. Então nós não podemos interferir nesse ponto, a não ser que, é claro, quando houver uma solicitação de conselho, de ajuda, de orientação, é evidente. Mas o ponto do Senhor aqui é de uma abnegação moral sem qualquer concessão. E aí ele diz, não mutilação literal, mas mortificação. O interessante aqui, meus irmãos, se nós olharmos lá para Mateus, no mesmo Sermão do Monte, capítulo 6, versículo 22 e 23, é interessante como o Senhor coloca os olhos. Olha interessante, os olhos são colocados pelo Senhor como o portão de entrada que alimenta a imaginação. Quando ele diz lá, se os olhos forem bons, tem até uma canção assim, não é? 6:22. Diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão? Então, olha como o Senhor coloca aqui.
Os olhos, eles são o portão de entrada da imaginação, dos pensamentos, do coração. E as mãos são aquilo que fazem a imaginação se tornar realidade. Então, olha esse processo. Você olhou com a intenção de pecar, houve a correspondência, as mãos entram como executor da imaginação ao adultério em consumação, como já houve no coração, e há a necessidade do divórcio. É por isso que ele segue, né? Necessidade não. A realidade. O que ele está mostrando é o desenvolvimento de algo que começa no coração como uma intenção impura e pode chegar ao ponto de ruptura daquilo que o Senhor fez no casamento. Olha a agressividade disso. Olha a agressividade daquilo que começa aqui, às vezes como uma fagulha. Você imagina essa... Às vezes nós não consideramos quão profundo isso é. Foi Deus que uniu, fazendo um. E algo que começou aqui, rasgou ao meio. Eu quero que os irmãos abram um versículo para mostrar o poder dos olhos e o acesso que ele tem ao coração. Provérbios capítulo 27. Provérbios capítulo 27. Olha o versículo 20, meus irmãos. Que impactante o versículo 20. Olha o paralelo que ele faz. Lembra das aulas que eu dei para vocês de paralelismo hebraico? Olha o paralelo que ele faz aqui. Ele diz assim, ó, Provérbios 27, 20, diz assim, o inferno e o abismo nunca se fartam. Eles são consumidores, vorazes, nunca se fartam. Olha o paralelo que ele faz. E os olhos do homem nunca se satisfazem. Não caia naquele somente essa vez. Às vezes nós cometemos um pecado uma vez, não do ato, mas aqui, coração. E não tem consequências, né? Materiais, visíveis, tangíveis. E nós pensamos que nos fartamos. Você não saciou os seus olhos e nem o seu coração. Mas, meus irmãos, qual é o meu ponto aqui? Eu trouxe vários versículos aqui para mostrar para os irmãos, mas eu acho que os irmãos já sabem disso, para mostrar a profundidade de radicalidade que nós devemos ter. Nós vemos isso em todas as Sagradas Escrituras. No Novo Testamento nós vemos isso de forma muito ampla. Mas basta uma breve e superficial análise da cristandade hoje para nós percebermos que esse conceito não somente é estranho ao cristianismo hoje, mas é completamente absurdo. Nós não observamos essa profundidade de zelo, nós não observamos. Esse é o fato. Isso torna a caminhada mais difícil, mais árdua. Isso traz alguns questionamentos, até mesmo para a nossa condução, quando nós vemos um mar de professos cristãos fazendo algo completamente oposto ao que diz as Sagradas Escrituras. Isso causa um grande prejuízo ao cristianismo, porque muitos estão caminhando para o inferno e agora, nesse momento, estão nas suas programações religiosas, mas estão caminhando para o inferno. Muitos. Imagine você, sem o conhecimento que você tem, adquirido através da instrução da palavra desse púlpito. Imagine você numa dessas igrejas, que não tem esse zelo, que não tem essa reverência, que não tem esse zelo, essa profundidade de preservação da pureza. Imagine você. Você cria os seus filhos, você nutre o seu cônjuge. Semana após semana você vai às programações da igreja.
E você ensina os seus filhos, você nutre o seu cônjuge com aquilo que você aprende lá. Existe uma certa comunicação entre a fé e o mundo, entre a igreja e o mundo. Existe uma certa liberdade. Nós podemos interagir com o mundo, nós podemos interagir com as guloseimas desse mundo e ainda assim nos identificarmos como cristãos realmente. Existe isso. Não precisamos ser radicais assim. Existe isso. E assim você cria os seus filhos. Assim você nutre o seu cônjuge. E um belo dia, anos se passaram. E um belo dia, com o passar do tempo, essas fronteiras, elas vão sendo cada vez mais alargadas por causa dessa racionalização que você aprendeu a desenvolver e que você ensinou os seus filhos a desenvolverem. E eles, hábeis pecadores na flor da idade, desejam desenvolver ainda mais os seus pecados. Então eles racionalizam ainda mais. Um belo dia você fecha os seus olhos. Você vai se encontrar com o Senhor. Você e sua esposa. Você e seu esposo. E de repente vocês aguardam o encontro daqueles que vocês criaram, julgando que foram flechas apontadas para Deus. E eles morrem. E vocês não os veem nos céus com vocês. Mas você criou como você aprendeu. Com o mesmo zelo que você aprendeu. Com a mesma reverência que você aprendeu. Você foi sábio, você foi inteligente, você conseguiu driblar a vida com esse mundo, aproveitando das suas guloseimas e mesmo assim manter a sua fé. Você viu que você não os criou para Cristo, não os criou para Deus, mas para esse mundo, mesmo julgando que eles eram cristãos. Nós devemos ter cuidado, meus irmãos, com aquilo que está acomodado no nosso coração, que é evidenciado por nossas decisões, pela forma como nós vivemos, pela sede e fome que nós temos. Os filhos do reino entendem a seriedade disso. Qual é a pergunta, então, que eu faço agora? Quer dizer que a deterioração da humanidade, que torna a busca pela pureza cada vez mais árdua, ela determina o que é ou não praticável? Isso é radical. Não, isso não é. Isso eu posso fazer, isso eu não posso. Será que é isso que pauta a nossa busca por pureza, por santificação, por piedade ou mais? Quer dizer que porque o conceito ele é tão reluzente nas Sagradas Escrituras, ele pode parecer, desculpa, deixa eu refazer, como um conceito tão reluzente nas Sagradas Escrituras pode parecer tão abusivo e tão absurdo para os cristãos. Como? Eu trouxe aqui vários versículos, né? Mateus capítulo 10, no final, versículo 34 e 39, quando ele escolhe os discípulos e diz o preço de seguir. Ele diz, aquele que não pegar a sua cruz e não me seguir não é digno de mim. Aquele que buscar a sua própria vida, esse morrerá, mas aquele que abrir mão da sua própria vida, esse sim achá-la-á. Nós vemos Mateus 16, 24, nós vemos Gálatas capítulo 5, 24, nós vemos Colossenses capítulo 3, versículo 5, nós vemos isso sendo desenvolvido. Jesus, meus irmãos, ele coloca o inferno como a recompensa do pecado. O salário do pecado é o que, Paulo diz? A morte. Jesus deixa isso claro. Peque, você receberá o seu salário. Você trabalhará, eu darei o seu salário. A recompensa do pecado é o inferno. É o que Jesus diz aqui. Se você não observar, você vai perder o corpo todo no inferno. Assim só resta uma única opção. Ou você peca e vai para o inferno. E a outra realidade é a mutilação do velho homem, a mortificação das nossas vontades.
E a busca pela vontade de Deus, simplesmente porque é melhor nós perdermos qualquer coisa nessa vida para ganharmos a verdadeira vida. E antes de nós concluirmos, deixa eu fazer só mais uma aplicação. E eu quero que você considere comigo. Nós, meus irmãos, nós não somos ignorantes ao caminharmos para o inferno. Nós não somos. Se nós pararmos por um instante mesmo, nós considerarmos por um instante, nós veremos que nós tentamos mascarar, encobrir, mas nós não somos ignorantes. No fundo, nós sabemos o que resultará o comportamento dos nossos filhos, do nosso cônjuge e de nós mesmos. No fundo, nós sabemos. No fundo. Por quê? Presta atenção. Se um olhar ou uma ação aquece e faz vibrar o nosso coração, isso já é prova o suficiente de que não houve ignorância. Houve uma ação da sua parte aqui. Não houve ignorância. Você sentiu, você percebeu. Pode haver sim omissão, condescendência, displicência, passividade, perversidade, mas ignorância não. Ignorância não. Aplicando de forma muito clara aqui, eu peguei uma citação para fazer essa aplicação de John Stott. Ele diz o seguinte: seria tolo legislar sobre modas. Seria tolo. Mas sábio, creio eu, é pedir-lhe que faça essa distinção. E aí ele olha para as mulheres e ele diz o seguinte: uma coisa é fazer-se bela, outra coisa é fazer-se deliberadamente sedutora. As mulheres sabem qual é a diferença e nós homens também. Pastoreie o seu coração. Pai, mãe, pastoreie o coração dos seus filhos. Marido, pastoreie o coração da sua esposa. Esposa, pastoreie o coração do seu marido. Cuide dele como a coisa mais preciosa que Deus lhe deu para cuidar. Um dia você entregará ao Pai. Está aqui, Senhor. Está aqui. Eu dei a minha vida por isso. Quantas vezes eu quis ficar bela, como eu vejo nas modas aí do mundo, e eu abri mão disso, porque eu sabia que era prejudicial. Quantas vezes, Senhor, eu não alimentei no meu coração resquícios de prazer, porque eu sabia que isso me mataria. Vocês jovens, olha para mim, as crianças aqui, adolescentes, pré-adolescentes, sei lá como é que chama esse negócio. Vocês serão tentados a mostrar a beleza de vocês, segundo o mundo. Vocês verão seus corpos sendo desenvolvidos. E esse mundo buscará vocês como um leão que ruge querendo tragar, para usar e abusar de vocês. Vocês estão numa fase perigosa. Vocês estão numa fase perigosa. Esse mundo não perdoa. Escutem os seus pais. Se aproximem dos seus pais. Escutem a igreja de vocês. Porque esse mundo, ele só usa e destrói. Ele sugará a beleza de vocês. Sugará completamente a beleza de vocês. E depois cuspirá fora. Cuidado. Cuidado. Não busquem os elogios e a aprovação do garoto da sua escola, da garota da sua escola. Não busquem os likes, os compartilhamentos nas redes sociais. Porque se vocês buscarem isso, como disse o Senhor, vocês já terão as suas recompensas. Vocês não gozarão do encontro do Rei.
Agora nós sabemos, meus irmãos, qual é a fome e a sede dos filhos do reino nesses versículos aqui. O ponto é, qual é a sua? Qual tem sido a sua fome e sede? Eu rogo ao Senhor, com a sinceridade do meu coração, que seja um profundo anseio pelo encontro com o Rei. Um dia todos nós, pela graça de Deus, nos encontraremos com o Rei. Nós passaremos a eternidade contando as dificuldades que nós enfrentamos para manter a santidade, para manter a fidelidade nessa igreja. Nós lembraremos das conversas sobre Paulo, sobre Abraão, sobre Moisés, sobre Cristo. E nós estaremos lá. Nós estaremos lá e nós vamos ver como valeu a pena amputar o braço. Como valeu a pena sentir a dor de arrancar os olhos. Ah, valeu demais. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, do qual nós não somos dignos. Não. Nós não somos, Deus. Nós não somos dignos do teu amor. Nós olhamos para Cristo e tentamos entender por que o Senhor nos amou a ponto de dar o teu filho e nós, sinceramente, nós não compreendemos. Mas nós nos regozijamos nesse amor. Nós simplesmente desejamos te adorar por causa desse amor. Por favor, Deus, mantém-nos puros. Mantém-nos na estrada, no caminho para o encontro com o Senhor. Protege-nos, guarda-nos de nós mesmos. Rogamos ao Senhor não por nós, porque não merecemos, mas por meio do nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo, que vive e reina. Amém. Amém.